Olá pessoal, eu sou o Icaro e no vídeo de hoje eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a continuação de um dos crossovers mais legais das histórias em quadrinhos. Estou falando, é claro, aqui de Power Rangers e Tartarugas Ninja. Sim, esse crossover tão icônico entre essas duas franquias maravilhosas que eu gosto tanto. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal de eu comentando sobre o primeiro volume lançado pela Pipoca Nankin. Estou em mãos aqui com o segundo. Eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o que eu achei dessa história hoje aqui nesse vídeo. Mas então já vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo. Ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Deixa o like também que ajuda mais o canal a crescer. Mas então é isso, vamos deixar de enrolação, né? Roda a vinheta. Bom, Tartarugas Ninjas e Power Rangers foram duas franquias que eu consumi bastante coisa assim. Ambas estiveram muito presentes na minha infância, principalmente Tartarugas Ninja, que eu acompanhava bastante aquele desenho de 2012, assim, um dos meus desenhos favoritos. E Power Rangers nem se fala, eu acompanhei várias temporadas assim, acompanhando o Espaço, a Força Animal, o Mega Force também, eu acompanhei bastante. Mas o meu favorito é sem dúvidas o Mighty Morphin, que são os clássicos e foi o que eu primeiro tive contato. E vale lembrar que essa equipe ela já se encontrou antes, justamente na temporada dos Power Rangers no Espaço, onde esses Rangers se encontraram com as Tartarugas Ninja daquela série A Próxima Mutação, assim, que é uma série bem ruinzinha, pra falar a verdade, mas esse crossover foi tão icônico que eles trouxeram essas duas equipes para se encontrar nos quadrinhos justamente nessa história. Uma história divertidíssima, onde a gente cai naquele típico clichê de crossover de super-herói, onde as duas equipes se encontram e inicialmente elas brigam para depois se juntarem contra o mal maior, né? Então é uma historinha bem simples, com uma ação muito legais, desenhos incríveis, que vai te render horas de diversão. Essa segunda história aqui segue o mesmo padrão, só que eu acho que o roteiro dessa história aqui acaba caindo um pouquinho mais, porque ele vai repetindo os clichês que já foi mostrado na primeira história. Como era algo novo, uma novidade, assim, ver essas duas equipes se encontrando de novo, era legal de ver, só que aqui eles repetem algumas coisas assim, e fica meio saturado assim, porque repetem a parada de tipo, um dos membros de ambos os times ir pro lado do vilão, mesmo que seja porque ele quer. No caso do primeiro volume foi o Tommy, o Ranger Verde, só que nesse volume aqui é justamente o Casey Jones que acaba indo, já no início da história mesmo mostra ele sendo capturado, e a história vai construindo como se ele estivesse sendo controlado pela Rita, só que ele sabe de tudo que ele tá fazendo, e ele tá justamente fazendo isso pra ajudar as tartarugas a derrotar a Rita, mas no final da história ele acaba realmente sendo possuído e brigando com os dois times. Essa história continua com a mesma equipe do primeiro volume, com apenas alteração na arte, que no primeiro volume foi o desenhista Simone de Mel que fez, e aqui trocou pelo Dan Mora, que foi responsável por fazer as capas do primeiro volume. E eu acho que foi uma boa adição, porque a arte do Dan Mora, eu acho ela realmente melhor, né, nesse volume daqui do que na do primeiro. A ação, eu acho que ela consegue ser melhor, porque no primeiro volume tinham partes que não dava pra entender muito bem o que estava acontecendo, questão de movimentação e tal, e aqui eu acho que o Dan Mora consegue transmitir melhor essa parada, e a arte em si dele eu acho bem legal. O design que ele dá pros personagens, assim, até pras novas adições nessas histórias, eu acho que ele faz um trabalho bem interessante aqui, e é um desenho que eu já acompanho bastante o trabalho dele, eu gosto tanto. Eu tenho aqui em mãos o Batman e Superman, os melhores do mundo, que é ele que desenha, assim, uma arte espetacular, assim, eu gosto bastante dele, e eu acho que o estilo do Dan Mora combinou muito mais aqui com os personagens, que a arte ela é realmente muito bonita, as cores também estão muito vivas, assim, muito importante, já que você está trabalhando com essas duas equipes que carregam muito a simbologia das cores com eles, e eu acho que é justamente isso o ponto forte dessa segunda história, que é justamente a ação e a arte, porque a história, como eu disse, ela é um pouco mais fraca do que a do primeiro volume, mas eu acho que ela ainda consegue fazer um bom feijão com arroz, um entretenimento legal pra você, principalmente se você for grande fã desses personagens, porque eles vão adicionando mais coisas aqui. No primeiro volume a gente só tinha praticamente a Rita Repulsa e o Destruidor como vilões, e aqui eles já introduzem o Krang e vão introduzindo outros vilões também das tartarugas. A gente tem aparições do Rato Rei, do Slash, do Leatherhead, assim, personagens clássicos das histórias das tartarugas. A relação entre as duas equipes também continua muito boa. Passa-se um tempo desde essa primeira história, e eu gosto como eles não botam essa parada deles estarem em universos diferentes. Eles convivem no mesmo mundo, só que são de cidades diferentes. Eu acho isso legal, uma ideia bacana. E pra mim a melhor coisa é justamente a relação entre esses personagens, porque as tartarugas vão visitar os Power Rangers e vice-versa. Tanto é que eles vão pra Alameda dos Anjos e eles têm disfarces humanos, assim, que eu achei uma adição bem interessante, mostrar as tartarugas como se fossem realmente seres humanos. Isso eu acho legal. E é bem interessante porque isso
isso ainda tem uma reviravolta pro lado dos Power Rangers, porque nessa história mostra tanto as tartarugas sendo meio que humanos, como os Power Rangers sendo mutantes, porque tem uma desculpinha aqui que eles não conseguem morfar como morfam antigamente, eles usam justamente o mutagênico para virarem mutantes. Eu acho isso uma ideia bem legal, diferente do primeiro volume, que no primeiro volume eles viram ninjas praticamente, e aqui eles viram mutantes. Então é legal ver que os papéis de ambas as equipes vão se invertendo. Só que uma coisa que eu não gosto muito é que eles separam as equipes. Boa parte dessa história a gente vê mais os Rangers separados das tartarugas do que eles juntos, né? No meio da história eles ainda fazem uma parceria com o Destruidor, que foi justamente traído pela Rita, né? E aí a gente tem as tartarugas e os Rangers se alinhando justamente com o vilão do seu primeiro volume, né? E é bem legal porque aqui eles vão trazendo vários fanservice que já tinham na primeira história, assim. Essa história aqui é carregada de fanservice. No meio disso tudo ainda tem o Krang, a Dimensão X, onde as tartarugas acabam descobrindo que sim, tinham Power Rangers na Dimensão X, e eles viram justamente esses Rangers. Então essas são adições bem legais à história que fazem você ter aquele entretenimento e ficar com um sorriso no rosto. Mas como eu disse, por ter meio que essa repetição de acontecimentos, até de fanservices mesmo, a história cai um pouco de qualidade comparada ao primeiro volume. Mas ainda assim é uma história muito divertida que você lê, você se diverte assim. É um bom entretenimento para você, principalmente se você gosta de ambas as equipes. Ele vai seguir justamente na mesma proposta do primeiro, de ser uma aventura entre as duas equipes para te render um bom entretenimento. Porque o ponto forte dele é justamente a interação entre as duas equipes, assim, e ver o desenrolar de todos esses acontecimentos, ver as suas batalhas, os seus Zords, assim, que são coisas clássicas de ambos os personagens. Então ele é um quadrinho que vai ter uma história bem fraquinha, mas que ainda cumpre bem o seu papel. Então esse segundo volume aqui, ele é um quadrinho que vai ter uma historinha um pouco mais fraca, justamente por repetir coisas do primeiro volume já, mas ainda assim vai trazer novidades interessantes. Continua com os seus personagens carismáticos. A relação entre as tartarugas e os Rangers é muito boa, porque dá pra ver que ambos realmente são amigos e eles se parecem mesmo. Vão ter várias reviravoltas legais, como eu disse, ele se aliando ao Destruidor, o Casey sendo possuído pela Rita. Isso é bem legal. As próprias tartarugas Rangers na Dimensão X e os Power Rangers mutantes, assim, são fanservices bem legais, que ainda termina com um gancho daqueles para um terceiro volume, com o Destruidor indo buscar a forma de fazer uma parceria com o Lord Zed, outro vilão clássico dos Power Rangers. Então eu acho isso bem legal e tô curioso para saber se eles vão fazer uma terceira história entre essas duas equipes. Essa coleção da Pipoca Nanquim ainda tem alguns extras mostrando as galerias de capas alternativas que essa segunda história teve. Eu acho bem interessante porque a gente tem aqui capas feitas pelo Kevin Eastman, que é o próprio criador das Tartarugas Ninjas, e são artes lindíssimas entre as duas equipes, recriando até capas icônicas das próprias Tartarugas Ninja. Mas no geral, assim, é uma história que vale muito a pena você comprar, porque é uma história muito divertida entre essas duas equipes. Então se você é fã, é um prato cheio para você consumir. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você acha dessas duas equipes, qual você prefere, qual o seu Ranger e tartaruga favorita, né? Mas então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, deixar o like também, que ajuda demais o canal a crescer. Mas então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazinga!